Aplaude ao Senhor, senta no teu lugar. Aleluia. Abre sua Bíblia em João capítulo 7, do 37 ao 39. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Eu vou ler alguns textos, vou citar alguns textos e se a mídia acompanhar, acompanhou. Se não acompanhar, vai acompanhar nos ouvidos e glória a Deus, porque a mensagem é um pouco longa. E o tema da mensagem é: olha para o teu irmão e diz: se hidrate. Não é sidraque não, viu? É se hidrate. Sidraque foi um homem que fez minha aliança minha e da minha esposa. É se hidrate. Já bebeu água hoje? Glória, né, Lucas? Foi a igreja que o baterista, o nome é Tomate. Estou quase mudando o teu, viu, Lucas? Te amo. Se hidrate. Mas é a hidratação diferente do que essa água que a gente vai voltar a ter sede. Beba a água da vida. Ande pelo fluir do Espírito Santo de Deus. Mergulhe nesse rio, como a gente estava louvando ao Senhor aqui agora. João capítulo 7, do 37 ao 39, diz: no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém. Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor é santo, 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 poderoso. Pai, que minha boca saia apenas tuas palavras, que minha mente administre as tuas palavras, que meu ser fale sobre as tuas palavras, em nome de Jesus, amém. Você tem sede? Vá até Jesus. Ah, mas a gente está aqui na igreja buscando a Jesus, amém? E do seu interior, como diz a palavra, fluirão rios da água da vida. Nós, como discípulos dessa nação, o que mais precisamos é de um encontro com o Espírito poderoso, com o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu já sou cristão, amém, glória a Deus. Mas só vai ter um encontro uma vez na vida. A gente tem que ter um encontro com o Espírito Santo de Deus todo momento. Amém, igreja? Precisamos viver uma paixão santa, um amor santo, uma dedicação a ter esse compromisso, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E a gente vai ser inundado da presença maravilhosa dEle. Quando a gente tem uma paixão, quando a gente tem esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a gente é inundado com a presença maravilhosa dEle. Eu creio, eu só vejo aqui pessoas que são inundadas com essa presença maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Só que existem sinais que nós podemos estar nos desidratando. Quando criei esse tema dessa mensagem, se hidrate, foi por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de beber água. Eu brigo muito com Júlia, com Davi, até com a minha esposa, Jeane. Eu digo: bebe água, rapaz, bebe água. Só que aí, será se a gente está se hidratando do Espírito Santo de Deus? Abre a palavra, entre oração. O diácono Ed, na quinta-feira, deu uma ministração aqui poderosa a respeito de oração. E quantas vezes a gente tem nos moldado, nos modificado o nosso caráter, a nossa vida, para ter esse encontro diário em oração, em busca da palavra. Se hidratando do Espírito Santo, que flui rios de água viva da nossa vida, quando a gente está na presença dEle, quando a gente vive entregue totalmente a Ele.
E o primeiro ponto é sinais que você pode estar desidratando. Quando é que nós estamos desidratando? No decorrer da vida cristã, você pode em algum momento estar desidratado. E eu vou citar alguns exemplos aqui, que vários desses já cometeu de acontecer comigo. O primeiro exemplo de uma possível desidratação espiritual na nossa vida é quando a gente pode estar com mau hálito. A desidratação comum, ela causa mau hálito. E o mau hálito espiritual, sabe qual é? É quando a gente fala mal das pessoas. Mau hálito espiritual é quando a gente começa a murmurar. A pastora deu a dízimo e oferta aqui, falou sobre murmuração. Na mensagem dela de dízimo e oferta. E realmente a murmuração trava qualquer situação na nossa vida. Pare de murmurar. 40 anos o povo de Israel passou no deserto. O povo cometeu vários pecados. E um dos principais deles foi a murmuração. Sinal que está desidratando. Murmurar. Falar mal de pessoas. 1 Coríntios 10 diz: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Não foi Cássio que escreveu isso. Quem dera fosse Cássio que tivesse escrito isso. Mas não foi. Quando nós estamos desidratados espiritualmente, nós começamos a criticar os outros. Na consciência, quem não já ouviu isso? Um exemplo. Se eu fosse Deus, isso não ia acontecer, não. Um exemplo claro dessa frase que provavelmente eu já disse isso. Júlia teve a situação que a gente passou e ainda passa uma vez no mês a gente vai no hospital com ela. E no hospital lá, graças a Deus, a minha filha, é porque a minha filha ela é mais linda. Mas, gente, tem coisas que eu vi lá e eu disse, e na minha mente eu fiquei: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permite isso? Situações graves de crianças, não é de adulto, de crianças com problemas muito graves. Quem trabalha e trabalhou no hospital sabe disso, principalmente se for em pediatria. Aí você fica observando assim e dizendo: meu Deus, por quê? Senhor, se eu fosse o Senhor, eu não permitia isso. É ou não é? Quem nunca pensou isso? Quando minha filha cometeu do início da situação da doença, eu briguei com Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor está fazendo isso com a minha filha? Na minha cabeça era: se eu fosse no seu lugar, eu não permitiria isso. Porque é uma menina de oração, uma menina de Deus, lê a Bíblia há semanas, muitas vezes mais do que eu. E não tenho problema em ego nenhum em dizer isso, que ela lê a Bíblia semanas, muitas vezes mais do que eu. E Deus vai e acomete uma doença hereditária, uma doença na genética da vida dela, que não tem na minha, não tem na mãe. Aí você se pergunta: meu Deus, por que isso? Aí você murmura. Quantas vezes a gente não já murmurou por situações na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não já murmurou por situações da nossa igreja? Quantas vezes nós não murmuramos da mesma maneira que o povo de Israel murmurou 40 anos? Eu não quero ser igual ao povo de Israel. Você não vai ser igual ao povo de Israel. Amém? Quando nós estamos desidratados espiritualmente, nós começamos a criticar os outros. Quantas vezes a gente não falou: se fosse eu, Deus, eu não faria isso. Tem gente aí, Deus, que está aí, ó, vivendo carnaval, isso, aquilo, outro.
porque a Linda já está funcionando. Eu fui tentar comer uma tapioca com minha família, não consegui. Eu disse, oxe, vou entrar aí não, porque o desmantelo já estava grande lá. Aí o que é que acontece? Aí a gente pega, oxe, aí o povo lá, ó, pulando carnaval já, prévia de carnaval. Enquanto a gente passando uma situação difícil. Quem nunca pensou isso? Mas se a gente parar para analisar, isso é murmuração. Eita Deus. Existe uma diferença entre ouvir a voz do diabo e reproduzir a voz dele. E sabe qual é a diferença? Quem não ouve a voz do diabo? Todos nós ouvimos, eu ouço. O diabo pega e diz, para, Neto. Por que tu não para? Por que tu não desiste? Por que tu não aborta? Diabo, quantas vezes não diz na nossa vida, para, desiste, aborta, quebra esse casamento, quebra essa aliança. Isso é o diabo falando. Sabia? Sabia não, pois está sabendo agora. Sabe qual é a diferença de ouvir a voz do diabo e reproduzir? Reproduzir é murmurar. Você ouve, desiste. Aí você pega e, eu vou desistir mesmo. Aí chega para Vado, minha irmã vem, eu vou desistir, não quero mais não quero saber. Aí começa a murmurar. Aí vai para outro e, fulaninho, tem jeito não, vou largar tudo, vou largar minha família, vou largar tudo, não quero saber mais de nada, e eu vou esquecer que sou crente, vou esquecer da minha vida, e eu vou viver como eu era lá atrás, que lá atrás era melhor, não tinha esse problema todo. Você começa a murmurar. E murmurar é reproduzir aquilo que o diabo quer. Primeiro, carta de João, capítulo 5, versículo 16 diz: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Quando você está desidratado com mau hálito, você pode ficar nesse pecado, que é o pecado de murmuração. Um outro ponto que você pode estar desidratado é a fadiga. Às vezes a gente está com fadiga. A pessoa dormiu bem, dormiu 8 horas no dia, 9 horas, acorda cansado. Aí você pensa em quê? Em desistir. Você começa a cortar situações na sua vida. E a primeira coisa que vem para você cortar da hora da fadiga, da hora de desistir é: vou cortar a igreja. Vou cortar o ministério. Quero saber mais não. É ou não é? Ninguém pensa, vou cortar meu trabalho. O cacau não vai vir, né? O cacau no final do mês não vai, no início do mês não vai vir. O meu vem dia sim, dia não, um dia outro. Não é não, Arthur? Aí a gente pensa, ministério deixa para depois. Eu preciso descansar. O PG deixa para depois. Eu preciso descansar, eu preciso ter tempo com minha família. Só que se a gente pegar, são 40 horas semanais, né, o trabalho. Aí se você fizer o cálculo de 24 horas vezes 7, você vai ter um resultado. E na igreja é 2 horas. No PG é 1h30, 2 horas. Num aconselhamento, num discipulado, alguma coisa assim, você gasta mais 1 hora, 2 horas. Aí quem está atrapalhando a sua vida é o ministério. Quem está atrapalhando a sua vida é a igreja. Quem está atrapalhando a sua vida, tem certeza que é? Sabe o que é que acontece? Quando o diabo lança a fadiga na nossa vida, ele joga uma seta diretamente naquilo que leva ao seu propósito.
Ele joga uma seta dizendo: para com isso aí. Desiste com isso aí. Está vendo que tu está só perdendo o teu tempo com isso aí? Ele chama logo de isso aí. Mas é a principal coisa que Deus colocou para a tua vida. É viver o teu propósito. Mantenha na sua agenda aquilo que te leva para próximo de Deus. Mas a primeira coisa que o diabo quer fazer é tirar da sua agenda aquilo que te leva para próximo de Deus. Para analisar, é ou não é? Não é mesmo? Muitas vezes eu estou sem tempo de ir para a igreja. Muitas vezes eu estou sem tempo. Pastor manda uma mensagem para mim, eu passo 2 dias para responder. Fico com vergonha de responder o pastor porque eu não estou indo na igreja. Gente, isso é o diabo querendo que você pare. Não pare. Outra coisa, cansaço. Em Gênesis capítulo 25, 29 ao 31, não precisa abrir. Fala da história de Esaú e Jacó. Que Esaú estava lá, ó, trabalhando, depois chega cansado e troca sua primogenitura por um prato de comida. Tem gente que diz de ensopado, tem gente que diz de sopa, tem gente que diz de pedaço de carne, tem gente que diz, meu irmão, é um prato de comida. Ele trocou o propósito da vida dele por um prato de comida, quando ele estava cansado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Olha o que está chamando o autor de Hebreus: impuro ou profano. Não saia daqui, pelo amor de Deus, que o pastor Cássio me chamou de profano. Não fui eu. E a Bíblia não está lhe chamando, não. Está chamando quem deixa o propósito da sua vida por qualquer outra coisa. Deixa o propósito que Deus colocou na sua vida por qualquer outra migalha, por qualquer outro prato. Qual é o prato na nossa vida que está impedindo o propósito de Deus se realizar em nós? Isaías 40, do 28 ao 31 diz: será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, um exemplo, você pode ter momento que você está cansado. O problema não é estar cansado. O problema é colocar a desculpa do cansaço por trocar o propósito de Deus por qualquer outra coisa. Dá um glória a Deus, igreja. A sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vai ter momento na nossa vida, meu irmão, que Satanás vai jogar aqui, ó, chuta o balde, larga tudo. Só que ele nunca mandou você largar o trabalho, né? Ele nunca mandou você largar coisas que são deste mundo. Ele só manda você largar aquilo que é propósito real. E propósito real é de Deus. Se você está cansado, meu irmão e minha irmã, tem pessoas nessa igreja, e eu me incluo nelas, que estou aqui, estamos aqui para carregar você
Mas quem é carregado precisa querer ser carregado. Eu me levo agora para a passagem dos 4 amigos com o paralítico. Tem gente que diz que não era amigo. Para mim eles eram amigos e amigos íntimos. Porque levar uma pessoa, fazer algo, olhando momentaneamente, improvisado, impossível, olhando pelos nossos carnais, pegar 4 camaradas, um aleijado, paraplégico, enfim, você pegar ele e descer por um telhado de uma casa, no meio onde a palavra está rolando, onde Jesus está presente, meu amigo. Está cheio de gente que diz que é amigo para chamar para ir para o carnaval. Ei, amigo é aquele que vê você cansado, oprimido, passando por alguma situação e diz: vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Aí vem na memória: eu quero ser um daqueles 4 que a gente não sabe nome, idade, quem foi, quem deixou de ser, mas fez. Nós somos a geração daqueles 4 homens que não tem um nome, não sabe quem são, não sabe para onde foram, mas realizaram o propósito na vida de outro. Quando você está desidratado, pode dar cãibras. Eu tenho muita cãibra. Cássio falando, eu tenho muita cãibra. Eu como banana e continuo com cãibra. Eu estava jantando sentado ontem, deu uma cãibra na minha perna. Aquelas câimbras poderosas. Meu povo sabe em casa que eu acordo gritando, às vezes chorando de uma cãibra que tá, parece que eu estou morrendo. Mas é só uma cãibra. Se você andar na carne, você vai ficar desidratado. E o risco é você entrar num platô e se acomodar para não andar na fé cristã. Muitas vezes tem gente que tem essa situação de muita cãibra. Pronto, eu tenho outra situação. Não estou aqui para contar da minha vida, mas é um detalhe. Eu não sei nadar. Aí o cara que não sabe nadar e tem muita cãibra, for para a água, meu amigo, no fundo morre. Morre fato. Vai dar logo a cãibra rapidinho, não sabe nadar, nem boiar, morreu. Por que eu estou falando nisso? Porque muitas das vezes a gente coloca no nosso eu não sei fazer, eu não tenho condições, eu estou cansado, eu já fiz isso, vai dar cãibra. E nossa mente fica travada em fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. A nossa mente fica bloqueada. Sabe aquela oração? Não estava nada programado, na hora Deus mandou fazer. E muitas vezes a gente se bloqueia para não fazer, não realizar aquilo que Deus já tinha mandado a gente realizar. Tem pessoas que quem vai curar é você, meu irmão. Dá um amém. Tem pessoas que quem vai curar é você, meu irmão. Através da sua vida, o Espírito Santo vai descer, vai curar uma pessoa. Através de um abraço que você vai dar. Através de uma oração, de uma imposição de mãos que você vai fazer. O Espírito Santo já está na sua vida para que aconteça isso. Amém? Só que muitas vezes a gente coloca opções contrárias. Salmos 27, capítulo 1 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é minha vida. A quem temerei? Vai temer uma cãibra, vai temer uma paralisação. Quem quer te paralisar é o diabo. Então não deixa ele te paralisar. Ele já perdeu. Jesus, ele já venceu. E ele venceu por você, para você. O Senhor é a força da minha vida. Repete comigo: o Senhor é a força da minha vida. Repete agora com mais firmeza: o Senhor é a força da minha vida. Amém?
Se o Senhor é a força da sua vida, você vai se levantar de qualquer situação. Amém? Se o Senhor é a força da sua vida, você vai se levantar de qualquer situação. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na força, é na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pois por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É por amor de Cristo, nada mais. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não foi Cássio que escreveu, foi o AP Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quando a gente está desidratado também, a gente pode estar com um momento passando por dor de cabeça. E quem toma decisões com dor de cabeça, toma decisões erradas. Dor de cabeça espiritual. Sabe quando é que acontece? Quando a gente toma decisões no nosso emocional. Cuidado com as decisões que você toma com dor de cabeça. Decisões emocionais são decisões erradas. Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Não é do coração, é da mente. Porque a maioria das vezes nós fazemos coisas que a nossa mente manda. A nossa mente está cheia de quê? Da graça de Deus, do amor de Deus, ou de coisas que ouvimos e falamos e pensamos. Renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 34, aí vai lá e dá-lhe uma raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio, o coração. Mas na tradução esse nome coração, a boca fala o que a mente está cheia. Se você vê a tradução original, tem a boca fala o que está, a mente está cheia, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem ouvido. É aquilo que você tem falado. Se você está com dor de cabeça, cuidado com o que você vai falar. O filtro da mente, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, e o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O que é o filtro da mente? É eu pensar, é verdadeiro? É respeitável isso que eu estou ouvindo? É justo isso que eu estou ouvindo? É puro isso que eu estou ouvindo? É amável isso que eu estou ouvindo? É de boa fama isso que eu estou ouvindo? Há alguma virtude nisso que eu estou ouvindo? Há algum louvor? Existe algum louvor a Deus, não é o homem, nisso que eu estou ouvindo? Fazendo, buscando, nisso pensai. É forte, né?
O que tem que ocupar na mente de um cristão é tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que seja louvável. Isso são situações que você pode, em algum momento, se desidratar, espiritualmente falando, e você vai se blindar a partir de hoje. E o segundo ponto do tema é: para viver hidratado, o Senhor Jesus nos convida para beber dele. João capítulo 7, 37, 38, que a gente já leu, diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ah, como é que eu não te ouço, Jesus? Eu não sei como é Jesus, eu não sinto Jesus. Abra a palavra que você vai ver como Ele é, como sentir Ele, como ouvir Ele, como falar com Ele. Em Salmos 34, versículo 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom, e bem-aventurado é quem nele se refugia. Provem e vejam. Provar é ter uma experiência. Ver é ter uma percepção. Provem e vejam que o Senhor é bom. O que experimentamos em Deus afetará a nossa vida. O que vivemos e o que vemos. Um exemplo real, bíblico, de uma experiência assim, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor de cristão. E chega um momento que ele ouve uma voz, fica cego, tem um encontro com Jesus. E no caminho de Damasco, e há um milagre na vida daquele camarada. Deixou de ser perseguidor de Cristo e dos cristãos, de assassino, para ser esse homem que pregou o evangelho para muita e muita gente. Ou seja, quando a gente prova e vê, há uma transformação. Tudo começou lá, e ele viu e provou. Não é uma questão de experiencialismo, não é uma questão de vou viver agora de momentos, de experiências. Que negócio massa. Ei, não, eu já fui bem doidão, mas hoje eu sou mais cético nisso. Eu fico olhando os movimentos. Amém, quem glória a Deus pelos movimentos, quem gosta de movimento, fique com o seu movimento. Às vezes eu entro no movimento, às vezes também não entro no movimento. Mas meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O movimento que aconteceu com Paulo foi um marco na vida dele. Existem marcos na nossa vida. Não é pessoa Marcos, não. É marcos, histórias. Algo que aconteceu na nossa vida, que a gente teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada a partir dali. Amém? Em Salmos 42, versículo 1 e 2. Abre aí rapidinho. Assim como a costa suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Suspirar. A minha alma suspira pela corrente das águas. Isso é o Davi falando. Você já pensou se sua vida está respirando Deus? Se sua vida, seu intelecto, sua mente, seu andar, seu viver está sendo propagado pelaquilo que Deus quer? Ou simplesmente é algo seu? Quando eu sou de Deus, eu sou de Deus. Em alguns momentos eu sou Cássio. Não, meu irmão. Ou é Deus, ponto final. Amém? Se você vier à reunião dos santos com sede, como Davi escreveu esse salmo, você não vai ficar preocupado com outras coisas. A menina dançou errado.
Ah, o pastor é palhaço. Ah, isso, ah, aquilo. Não, irmão, você não vai estar preocupado. Ah, o cara tocou errado. Está tocando mais alto do que a voz de fulano. Ah, mas isso aqui. Ah, aquele negócio ali. Ah, porque está calor. Meu irmão, quando Davi escreveu isso aqui, eu acho que ele estava numa íntima tão com Deus, que ele disse, meu irmão, pode cair o mundo. Eu estou contigo, Jesus. O culto pode chover. Ah, está chovendo. Como é que eu vou voltar para casa? Pode cair um pé d'água aí. Jesus, eu não vou sair daqui sem a minha bênção. Eu não vou sair daqui. Oh Jesus, esse culto vai ser o melhor culto da minha vida. Oh Jesus, se você vier com essa experiência na sua mente, vai ser o culto melhor da sua vida. Porque o culto não depende da minha voz, não, meu irmão. O culto depende de você e Deus. O culto não depende de quem vai estar aqui em cima, não. Depende de você e Deus. Porque cada culto é individual. Pode ter sede, calor, frio, pode ter qualquer coisa. Quem tem sede, bebe da água de forma apaixonada. Não é essa água não, é a água de Jesus. Quem tem sede, bebe da água de Jesus, meu irmão. Pode vir o que vier. Você não vai deixar de beber. E você vai fluirão rios de água viva através da sua vida. Tem um rio nessa igreja. Tem um rio de água viva nessa igreja. Tem um rio de água viva. E está fluindo através da sua vida, meu irmão. Está fluindo através de você esse rio de água viva. Outro exemplo, Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, verso 10 ao 14, diz, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde para pegar água? Tu não tem balde, tu vai pegar água com o quê? Aí Jesus, relaxa tolinha, tu vai ver o que vai acontecer com a tua vida a partir de hoje. Jesus gosta de desafios, já parou para ver? Jesus gosta de desafios. Jesus, quando a galera ia de contra Jesus, parece que Jesus gostava. Jesus parece que se inspirava mais ainda para fazer milagre, para pegar numa hora de um sábado e curar. E a turma dizer, não pode. Jesus, eu posso todas as coisas, porque eu sou o dono desse mundo. Aí viu o cara não podia entrar no... O cara não podia entrar no templo para pregar, para orar, para cultuar o Senhor, e ficava na porta do templo, porque ele era aleijado. Aí Jesus chega e diz, opa, assim não, peraí, vem, que eu estou entendendo o que você tem na sua mente e no seu coração, você quer me cultuar. Aí a mulher samaritana pegou, tu não tem balde, Jesus? Ela não sabia nem o nome de Jesus, né? Tu não tem balde, Senhor. E como tu, judeu, vem falar com a samaritana, com a mulher e ainda mais samaritana. Jesus, eu estou aqui para quebrar paradigmas. E aquela mulher virou missionária. Aquela mulher começou a propagar o evangelho através daquele encontro que ela teve com Jesus. Quando a gente tem um encontro, um marco com Jesus, a nossa vida nunca mais tem que ser a mesma. Murmuração tem que acabar, fofoca tem que acabar, prisão tem que acabar. Quando a gente tem uma vida entregue a Jesus, a gente cria mentalidade de Cristo. Você bebe da água que é Jesus, e você vai jorrar da água que é Ele. É a palavra que está dizendo, meu irmão. Se fosse Cássio não valia de nada, mas é a palavra. Aí você canta, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, eu quero mergulhar no teu rio. Não saia desse culto sem ter uma mudança nessa mente. Beba da água de Jesus, e onde você estiver, você vai jorrar da água dele. Onde você for, seja numa academia, seja numa faculdade, seja no trabalho,
seja na igreja, seja onde for, você vai jorrar da água que é Jesus. Não importa quantos anos você está na igreja, nunca será demais. No dia que você achar que é normal, é só mais um culto, só mais um aconselhamento, só mais um. Você estará morto espiritualmente. Não é mais um culto, é o culto. É a presença. Não tem nada a ver com Cássio e ninguém. É a presença. Oh! O que mantém o fogo aceso é o amor ao Senhor e a paixão por fazer a vontade dEle. Ame ao Senhor, tenha paixão pelo ministério. Ame ao Senhor, tenha paixão pelo ministério. Ame ao Senhor, tenha paixão por onde Deus colocou. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Seja hidratado diariamente com a presença de Jesus. Hidrate-se diariamente. Para viver hidratado, estou na metade, viu? Eu preciso terminar. Para viver hidratado, você precisa ter uma profunda experiência com o Espírito Santo. Eu não estou preocupado com religião. Nenhuma preocupação com religião. Não estou preocupado com o que vão falar. Eu estou preocupado com o que Ele quer que eu faça. Eu estou preocupado em estar honrando o Espírito Santo. Eu estou preocupado em estar vivendo com o Espírito Santo. Esteja preocupado em estar vivendo e honrando o Espírito Santo. Independente do que aconteça, viva com essa única preocupação. Estou honrando o Espírito Santo. Estou vivendo com Ele. Gálatas capítulo 6, 7 e 8 diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Aqui não tem dizendo fazer o bem quem faz bem a você. Aqui tem dizendo não cansemos de fazer o bem. Chorou. Seja quem faz mal, seja quem faz bem, seja quem nunca fez nada, faça o bem. Onde você semeia, você colherá. O que é que você tem semeado? Semeie na carne e colherá a carne. Semeie no Espírito e colherá aquilo que o Espírito tem para a tua vida. Sua rendição completa no Espírito Santo é que te levará a viver o propósito de Deus. Rendição ao Espírito Santo completa te levará a viver o propósito de Deus para a sua vida e para essa geração. Em Atos capítulo 6, do 1 ao 7. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Não vou ler o resto do texto. Ali estava simplesmente tendo um problema, porque tal determinado povo não estava recebendo uma alimentação que era para ser recebida. Como se fosse o seguinte: os 5 pães e 2 peixinhos, ele não deu conta de tomar conta de todo mundo, e teve uma leva que ficou sem receber o que precisava receber. Aí houve um problema. Aí o que é que acontece? É dito,
levante sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Meu irmão, até para entregar uma cesta básica, tem que estar cheio do Espírito Santo, senão não vá. Até para entregar, até para segurar uma câmera aqui, ó, esteja cheio do Espírito Santo, senão não faça. Se for para pregar, esteja cheio do Espírito Santo, senão não pregue. Se for para orar, esteja cheio do Espírito Santo, senão não ore. Se for para viver algo ministerialmente falando, na sua vida, aonde for, esteja cheio do Espírito Santo. E cresceu o número dos discípulos, escolheu entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Para qualquer coisa que seja feita na obra do Senhor, é necessário estar cheio do Espírito Santo e sabedoria. E estar cheio do Espírito Santo é simplesmente se entregar a Ele. É simplesmente não ouvir vozes contrárias, ouvir a voz dEle. Não se contaminar com aquilo que é contaminado, é ouvir a voz dEle. Glória a Deus. Para viver hidratado, aprenda a orar no Espírito. Judas capítulo 1, versículo 20 ao 23 diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus. Orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que quem dá misericórdia é Ele, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os no fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Detestar aquilo que é contaminado pela carne. A palavra de Deus está mandando a gente detestar aquilo que é contaminado pela carne. A gente amar as pessoas, a gente amar viver o propósito, mas aquilo que tiver contaminado com aquilo que o diabo quer que você pare, que você não faça, deteste. E ele diz o tempo todo: ore o tempo todo. Em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. E como é que eu oro sem cessar? Orar no Espírito, orar dentro de si. Você está trabalhando, fazendo alguma coisa, você está orando. Você está lavando os pratos, você está orando. Você está fazendo alguma coisa na sua vida, em Espírito, você está se comunicando com o Pai. Estou terminando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 diz: para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É no poder de Deus, não é em nós, não tem nada a ver com nós, tem a ver com aquilo que Deus opera em nós. É tudo a ver a Ele, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo e com você. Dons do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10 diz: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, sabedoria, conhecimento. Aí é outro dado fé, a outro é o dom de cura, outro de operação de milagres, outro profecia, outro discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas, outro a capacidade de interpretá-las, mas há um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme o que Ele quer. O que é que eu quero dizer com isso? Orando no Espírito, você irá viver os dons do Espírito, mas cuidado com a carne. E existe também o fruto do Espírito. Com o coração de servo, aprenda a responder o que o Espírito Santo falar. Muitas vezes a gente coloca o carro na frente dos bois. A gente pega e coloca nós na frente do Espírito Santo. Tenha muito cuidado com isso. O Espírito Santo, ele é prioridade. Pode, quando alguém abre a boca, manifestar as obras da carne? Pode. Como? Porque ele não está com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o que é que ele dá?
Aí a gente vai, o fruto do Espírito, o que vai manifestar na nossa vida naturalmente, na vida da igreja. Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito não é os frutos, é o fruto, porque é um conjunto de uma só pessoa. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Na nossa vida está as obras da carne ou as obras do Espírito sendo manifestada através de nós. Como é que você tem respondido uma afronta? Com as obras da carne ou as obras do Espírito? O fruto do Espírito. Se você for hidratado, o fruto do Espírito fará parte de sua vida naturalmente. Se você andar na carne, você manifestará outras coisas. Ignorância, arrogância, prepotência, soberba, e outras coisas. Em Gálatas 5, 25 diz, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E para finalizar, para viver hidratado, beba da água da vida, e do seu interior fluirão rios de água viva, que está lá no versículo 39 de João 7. Jesus é o rio da água da vida. Fica de pé, igreja. Esteja aberto para aquilo que Cristo quer realizar. Esteja aberto. Cristo quer realizar o que na sua vida? Se você faz parte de uma igreja, de uma denominação que é essa, o que é que Cristo quer realizar nessa igreja? Quem é a voz principal dessa igreja? Pastor Leandro, pastora Cleo. Se Cristo já falou com eles um propósito para essa igreja, vamos viver. Amém? Acabou. Vamos viver. Foi Cristo quem falou. Se fosse Cássio, era outra história, mas foi Cristo. A atmosfera do céu tem que acontecer aonde você chegar. E eu estou sentindo uma atmosfera hoje aqui extraordinária. É porque você está aqui. Você é agente dessa atmosfera de Deus. Para finalizar, a neurociência ela vai dizer que o seu melhor amigo é o seu cérebro. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é seu melhor amigo. Tu vai acreditar na neurociência ou na palavra de Deus? Que você possa arder poderosamente com a presença do Espírito Santo de Deus. E para finalizar, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.